A história do Brasil? Bom, a história do Brasil começa quando os portugueses estavam navegando, tentando ir para as Índias para comprar especiarias. Assim, eles avistam uma terra desconhecida e eles chamam o lugar de Ilha de Veracruz. Bom, os portugueses começam a avançar na Terra Nova, né? E percebem que era maior que uma ilha. Então eles renomeiam o Brasil como Terra de Santa Cruz. Bom, depois de, alguns anos, uns 33 anos por aí, os portugueses começam a se expandir muito. Inclusive, eles fazem o Tratado de Tordesilhas com o Reino de Castela ou Império Espanhol. E o Brasil se torna a colônia da terra do Brasil. Assim, a Espanha o rei de Portugal meio que morreu, né? E forma a União Ibérica, em que a Espanha e Portugal eram praticamente o mesmo país. Assim, Brasil se torna Tierra de Papagaios, ou Terra de Papagaios. Em 1678, a União Ibérica acaba e o Brasil volta a ser português, sendo renomeado pelos portugueses de Terra Nova. Alguns anos depois, o Brasil, se expande um pouquinho mais ao oeste e alguns 40 anos depois, o Brasil se expande bastante, os bandeirantes desrespeitam o Tratado de Tordesilhas e acabam, conseguindo vários territórios. E também o Brasil foi renomeado como Terra Nova do Brasil. Alguns 45 anos depois, o Brasil se torna o Principado do Brasil, onde agora o Brasil era um pouco mais soberano e comandado por nobres portugueses. Algum tempo depois, o Brasil se expande um pouquinho mais lá no sul e também um pouquinho lá no norte. Bom, o Brasil acaba fazendo uma união com Portugal, unindo as duas coroas e se torna o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Algum tempo depois, os portugueses queriam tirar a soberania brasileira e dizendo que o Brasil era apenas uma colônia. Então, os brasileiros não gostam nem um pouco disso você já sabe. Então, Dom Pedro I declara a independência do Brasil, sendo seu lema independência ou morte. Bom, em 1822 o Brasil ganha a Guerra de Independência. Sim, houve sim uma guerra de independência do Brasil contra Portugal, mas não é muito conhecida. Então, o Brasil se torna o Reino Independente do Brasil. Mas, um ano depois, se torna o Império do Brasil. Também acontece a Guerra da Cisplatina, onde era para as Províncias Unidas do Rio da Prata apoiavam os rebeldes da Cisplatina, querendo a independência.
Mas o Brasil estava ganhando a guerra, só que o Reino Unido não estava gostando nada dessa guerra porque ele não conseguia fazer comércio naquela região, apenas por causa dessa guerra. Então ele resolve se intrometer do nada e, né, no tratado ele forçou o Brasil a perder a Cisplatina, onde agora seria o Uruguai independente. Ou seja, o Uruguai seria um estado tampão, né, entre os dois. Não iria fazer parte nem da Argentina e nem do Brasil. Alguns, 10 anos depois, 20, 30, acontece a Guerra do Paraguai, em que já tem um vídeo aqui no canal sobre ele, é o primeiro vídeo do canal. Vê lá, ficou bem top até. Bom, voltando ao assunto, o Brasil ganha, só que os brasileiros estavam se sentindo desprezados pelo Império. Então, Deodoro da Fonseca declara a República, onde o nome seria Estados Unidos do Brasil, né? Bandeira bem verdadeira, né? E essa bandeira foi usada apenas por 4 dias e agora sim nós temos essa bandeira linda nossa e só com algumas estrelas, né? A menos. Só que nós continuamos se chamando Estados Unidos do Brasil nessa época. Bom, acontece a Primeira Guerra Mundial em 1914 até 1918. Os aliados vencem, já que o Brasil estava do lado dos aliados. Também acontece a unificação do Acre, onde teve a Revolução Acreana. Talvez eu faça um vídeo sobre isso, em que o Acre queria a independência da Bolívia e o Acre se junta ao Brasil. Assim, o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial e, do lado dos aliados novamente, e novamente derrotam o eixo, do lado da Alemanha nazista. Bom, o Brasil entra em uma ditadura militar em 1976, onde teve bastante censura, etc. Bom, em 1984, finalmente a ditadura acaba e então entra o PT ao poder brasileiro. O PT sai em 2016 e entra Michel Temer no poder. Depois disso, em 2018, entra o Bolsonaro. E esse é o nosso Brasil dos dias atuais, como Jair Bolsonaro como presidente brasileiro. Então, galera, esse foi o vídeo, né? Espero que tenham gostado da história do Brasil. E é só comentar que tipo de vídeo da história vocês querem que eu faço, né? Por exemplo, da Revolução Acreana, Proclamação da República, Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, etc. Podem escolher qualquer tema, sabe? Só que tem que ser de história, né? Bom, é isso e tchau!